Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu vou tratar com vocês de um aspecto acerca da vida do nosso querido, inesquecível Raul Seixas e que pelo menos em relação ao grande público, é um aspecto pouco abordado, pouco discutido, pouco explorado, embora isto já rendeu este aspecto acerca da vida do Raul, já rendeu até trabalhos de caráter acadêmico, como dissertações e teses. Eu me refiro ao lado mais filosófico do nosso querido Raul e, mais especificamente, o quanto que sua filosofia de vida, muito bem amparada na filosofia de grandes pensadores, a exemplo de Schopenhauer e Nietzsche, o fez romper com a carreira, o magistério da filosofia e se entregar incondicionalmente à música. Eu irei falar da ruptura do Raul com o pensamento, com a filosofia kantiana e o quanto que isto foi fundamental para que ele tomasse um outro caminho, seguisse o caminho da música e o caminho que o levaria ao sucesso, a uma carreira extremamente bem sucedida. Sobre esse conflito filosófico entre a forma do Raul ver mundo e a forma do filósofo alemão Kant, do filósofo prussiano, melhor dizendo, para sermos um pouco mais precisos geográfica historicamente, o quanto que o pensamento do Raul divergia do pensamento do filósofo prussiano Kant. Mas antes de tudo, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço, que é um espaço dedicado à divulgação de conhecimento, a fim de que nós possamos levar essas reflexões a um grupo cada vez maior de pessoas. Bem, embora muitos não saibam, Raul, o grande, nosso querido baiano, nosso grande roqueiro Raul Seixas, foi professor de filosofia, área na qual ele tinha formação na Universidade Federal da Bahia. Raul lecionou filosofia na Universidade Federal da Bahia, porém por pouquíssimos dias. E numa entrevista que ele deu à rádio Eldorado FM, o Raul confessou ter abandonado a cátedra de filosofia por achar Kant um filósofo extremamente chato. Ele se decepcionou com o ensino da filosofia devido ao filósofo Immanuel Kant. Ora, Raul, nesta entrevista à rádio Eldorado FM, disse que Kant era um filósofo muito chato e que ele, e aqui nós temos uma chave para compreendermos, entendermos o quanto que a forma do Raul ver mundo ia na contramão da forma
de Kant pensar o mundo, Raul vai dizer que Raul, era individualista e que todo homem e toda mulher são uma estrela, são deuses, e que o individualismo é uma forma de libertação. E Raul, nessa entrevista, chega a definir o individualismo como uma forma de liberdade que se confere ao outro, porque para Raul, o individualismo é o oposto do egoísmo, porque o individualismo pressupõe a liberdade que o outro tem para ser aquilo que bem entender, para fazer aquilo que bem entender. Portanto, é uma forma, o individualismo tal qual visto pelo Raul, seria uma forma de libertar o povo, porque permitiria ao outro ser o que ele pretendesse ser, agir conforme ele quisesse ou pretendesse agir. Ora, o individualismo é o ponto que por meio desta entrevista Raul sugere por quais razões ele teria rompido ou teria se desencantado do ensino da filosofia, mais especificamente da filosofia kantiana. Bem, a partir daí, dessa sua da consciência dessa sua forma de ver o mundo e o quanto que Kant pensava as coisas numa linha completamente contrária, oposta, uma linha contrastante, o fez romper com o ensino da filosofia. Inclusive, Raul pretendia, a relação do Raul com a filosofia era uma relação, sempre foi uma relação muito intensa. Nós não temos tempo, obviamente, para falarmos disso em detalhes, mas a filosofia está presente em muito da obra do Raul, em muitas músicas do Raul, nós podemos ver claras referências a filósofos que o influenciaram. Já citei pelo menos dois aqui, Schopenhauer e Nietzsche. Sartre seria um outro nome muito forte na formação filosófica do Raul, além de outros tantos que podem ser identificados ao longo de toda a produção, de toda a obra musical do Raul. Raul, portanto, teve uma relação muito intensa com a filosofia, e ele chegou mesmo a dizer que antes de se entregar definitivamente à música, ele pretendia escrever um livro de metafísica. Por aí nós temos uma ideia do quanto que Raul não apenas tinha uma relação intensa com a filosofia, mas projetos em relação à produção filosófica, né? Ele pretendia, inclusive, lançar um livro sobre metafísica, porque a ele interessava o papel do homem no universo. Ele queria ser um escritor, como Jorge Amado, outro baiano, né? Outro ilustre baiano, fora, e a ponto de pretender lançar uma obra, um livro sobre metafísica. Porém, Raul, que não chegou a concretizar esse projeto de lançar um livro sobre metafísica, julgou ser capaz de
de veicular, de produzir esta obra metafísica por meio de um outro instrumento, por meio de uma outra linguagem, a linguagem musical. Ora, Raul simplesmente converteu o livro no disco, sendo que o tema, o assunto, a metafísica, a filosofia está tão presente nos discos do Raul como poderia, de algum modo, estar presente num livro, num texto por ele publicado. Vejam, Raul, ao adotar a música como forma de expressão, viu nela também uma forma de expressar o seu pensamento filosófico, seu pensamento metafísico. E aqui nós temos já uma referência da importância que Schopenhauer vai desenvolver na formação filosófica do Raul, porque essa relação música e filosofia é uma relação que faz história no pensamento filosófico ocidental. Nós a vemos já no quinto século antes de Cristo com Pitágoras e muitos outros filósofos, muitos outros pensadores farão esta relação entre música e filosofia. E Schopenhauer, uma das grandes influências do Raul, postulava, defendia a mesma ideia, defendia a mesma relação intrínseca entre filosofia e música. Schopenhauer, inclusive, chegou a afirmar que a música é uma forma de metafísica inconsciente, ou seja, a música é uma forma de fazer filosofia que não tem consciência desse seu papel filosófico. A música é uma forma de metafísica inconsciente, dizia Schopenhauer. Portanto, Raul, ao afirmar que ele poderia veicular, transformar esse seu livro, esse projeto de livro em discos, ou seja, que ele poderia expressar por meio da música suas ideias filosóficas, engrossa uma tradição que vem desde Pitágoras até Schopenhauer e outros pensadores e outros filósofos que defendiam a relação intrínseca entre música e filosofia. Bem, esta relação do Raul com a filosofia e que convergiu nessa adoção do Raul à linguagem musical para, de algum modo, expressar o seu pensamento filosófico, teve como origem, como vimos, esse seu desencanto, essa sua decepção, esse seu aborrecimento com o filósofo Kant, porque Raul, ao assumir essa sua postura mais individualista, manifesta uma forma de ver mundo que vai na contramão do universalismo kantiano. Ora, quem conhece um pouco o pensamento de Kant sabe que uma concepção de mundo mais individualista não encontraria albergue, amparo, lugar para se situar, se encontrar dentro do sistema filosófico kantiano. Kant é muito mais adepto a uma concepção universalista que individualista, uma concepção mais idealista,
que uma concepção mais sensual, por assim dizer, própria do individualismo tal qual defendido por Raul. E se nós quisermos recorrer a uma música do Raul que expressa essa sua visão de mundo mais individualista e o quanto que ela se contrapõe à filosofia kantiana, recorramos à sociedade alternativa. Sociedade alternativa é um clássico exemplo desta visão de mundo mais individualista do Raul e que nos serve de referência para contrastarmos o pensamento do nosso querido Raul com o pensamento do nosso, pelo menos a mim particularmente, querido Kant. Eu particularmente gosto muito da filosofia, me identifico muito com a filosofia kantiana, embora tenha também as minhas divergências com Kant. Kant é um autor que eu estou sempre lendo e estudando. Sociedade Alternativa, do Raul, é uma peça musical clássica que, além de manifestar o individualismo do Raul, serve como uma referência para nós contrapor estas duas visões de mundo distintas, a do Raul e a do filósofo Kant. Vejam, a sociedade alternativa, essa música já gerou algumas críticas ao Raul, né? Vejam, por meio desta música, Raul já foi, inclusive, taxado de ser um pensador, ser um músico, melhor dizendo, um artista apolítico, porque a sociedade alternativa do Raul dá-nos o exemplo, dá-nos a impressão de se tratar de uma forma, uma concepção de mundo que beira a anarquia, né? Que beira a dissolução completa e definitiva do Estado. Nessa sociedade alternativa não há um poder coercitivo, não há um governo que determine ou que delimite a forma do indivíduo agir. O indivíduo é senhor da sua própria ação, ele é o legislador de sua própria lei, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei do indivíduo, né? Esse modelo de sociedade proposto pelo Raul já lhe rendeu críticas das mais diversas, incluindo esta de ser um artista apolítico, né? Um artista não engajado em questões políticas e que é uma crítica um tanto quanto exagerada, né? Raul, por meio dessa sua concepção de mundo, por meio dessa sua sociedade alternativa, já foi inclusive taxado de entreguista, né? A música de Raul seria uma espécie de entreguismo, por assim dizer, porque ela estaria muito mais próxima da concepção de mundo capitalista, que é individualista, sim, né? Ora, essa sua concepção de mundo seria desprovida, seria
anti-utópica ou distópica, por assim dizer, ela não estaria na linha das utopias socialistas e comunistas do século XX. Raul seria um artista não engajado politicamente, como eram engajados os contemporâneos dele pertencentes à MPB, à Tropicália, que tinham uma concepção de mundo mais, que tinha uma concepção de mundo mais engajada do ponto de vista político e intelectual. Enfim, Raul, por meio dessa sua concepção de sociedade alternativa, sofreu muitas críticas e, repito, algumas extremamente exageradas, por assim dizer, mas o que nos interessa aqui é este individualismo, não é o Raul político, mas o Raul individualista, e o quanto que esse seu individualismo contrasta com a moral, o pensamento ético kantiano, né? Sociedade alternativa é um hino, é uma ode a este individualismo tal qual visto pelo Raul. E o individualismo, uma concepção de mundo individualista é uma concepção que conduz o indivíduo à satisfação de todos os seus objetivos, propósitos e fins. Vejam, uma concepção de mundo individualista é uma concepção de mundo calcada, fundamentada, quase sempre no prazer. Olha, quase sempre na satisfação pessoal, na realização do pessoal, porque tudo aquilo que não produz prazer, de alguma forma é imposto sobre o indivíduo. E se é imposto sobre o indivíduo, isto o leva a agir não a partir de sua própria vontade, não a partir de seus próprios desejos, de seus próprios anseios, mas a partir de obrigações que lhe são determinadas, que lhe são colocadas, que lhe são sobrepostas. Uma concepção de individualismo, uma concepção individualista de existência, vai na contramão deste modelo de mundo mais coercitivo, porque parte do pressuposto de que o indivíduo deve ser guiado por sua própria vontade, por seus próprios prazeres, por seus próprios fins. Eu ajo, dentro dessa concepção de mundo mais individualista, eu ajo porque esta ação convergerá ou causa em mim um determinado prazer. Eu ajo porque pretendo atingir determinado objetivo, alcançar, realizar determinada finalidade, porque isso de alguma forma me fará feliz, isso de alguma forma me alegrará, isso de alguma forma me realizará. Portanto, a vontade, o prazer, são, numa concepção de mundo mais individualista, o motor da ação, a causa da ação. Esta visão de mundo não poderia ter amparo, de fato, na filosofia ou na moral, na ética kantiana, porque a ética kantiana é fundamentada no dever. O universalismo, idealismo kantiano, a ética kantiana se constrói a partir da ideia de dever, que está na contramão
de uma ética mais individualista que é fundamentada na ideia de prazer. Prazer e dever no terreno da ética são dois pontos, são dois princípios que se contrapõem. Para Kant, o indivíduo não deve determinar suas ações, agir por conta do prazer, porque o prazer é contingencial. Aquilo que me faz bem hoje, aquilo que me alegra hoje, aquilo que me deixa feliz, hoje, talvez não me cause prazer amanhã, talvez não me satisfaça depois. Os prazeres são contingenciais, eles têm um efeito limitado no tempo. Aquilo que me dá alegria hoje, talvez não me dê alegria amanhã. Já o dever está para além das contingencialidades. E na ética kantiana nós encontramos algumas exemplificações acerca que ilustram essa ideia de dever. Vejamos a caridade, por exemplo. Ora, se eu pratico a caridade movido por compaixão, e a compaixão é um sentimento, se eu pratico a caridade movido por compaixão, eu não tenho nenhuma garantia que irei praticá-la amanhã, depois ao longo da minha existência. Por quê? Porque se a compaixão é um sentimento, e os sentimentos são fugazes, e os sentimentos são passageiros, eu posso praticar a caridade hoje, porque fui tomado por compaixão, e não praticá-la amanhã. E me portar com indiferença em relação ao necessitado, porque não fui afetado, sensibilizado pela compaixão. Portanto, a caridade não deve ser uma prática movida pela compaixão ou pelos sentimentos, porque os sentimentos são contingenciais. A caridade deve ser praticada por meio do dever. Eu não pratico a caridade por estar sensível à condição precária do outro. Eu pratico a caridade porque isto é um dever. O dever, quando a caridade se torna um dever, ela deixa de ser contingencial e passa a ser uma constante em minha vida. E assim eu irei praticá-la hoje, amanhã, depois e ao longo de toda a minha existência. Aqui nós estamos diante de um fundamento que torna a minha ação de algum modo universal, porque é uma ação constante, é uma ação que eu irei praticá-la sempre. Portanto, o dever deve ser o fundamento das nossas ações. E o dever nos coloca diante da seguinte reflexão. O dever não se satisfaz com o objeto desejado, com aquilo que eu desejo. O dever dá um passo atrás e me faz perguntar o porquê eu desejo, o porquê eu quero, o porquê eu preciso, este objeto me atrai. Vejam, a ideia de dever é uma ideia que parte não do agir por prazer, mas do agir por refletir. Ora, uma ética individualista se satisfaria em dizer que eu ajo assim, se satisfaria em simplesmente afirmar que eu ajo assim porque isso me dá prazer.
Já uma ética pautada no dever me faz agir porque esta ação é a melhor das ações, porque ela já foi depurada no crivo da minha reflexão. Ora, uma ética individualista estabelece uma relação entre o indivíduo e o objeto desejado, porque este objeto gera no indivíduo um certo prazer. Ora, se este objeto me gera um certo prazer, fica, portanto, legitimada a minha relação com ele. Já a ética kantiana, essa ética fundada no dever, me leva a fazer uma abstração do objeto, pensar o objeto, porque eu não me relaciono com este objeto pelo simples fato de desejá-lo. Eu dou um passo atrás e começo a refletir acerca dos meus desejos, acerca dos meus sentimentos, acerca da necessidade, que eu tenho me relacionar com este objeto que me gera prazer, com este objeto desejado. Veja, eu começo a fazer uma abstração do objeto desejado. Eu já não ajo porque quero agir. Eu ajo porque esta é a melhor ação, porque ela já foi depurada pela reflexão. Eu faço porque eu devo fazer. Eu ajo assim porque eu devo agir assim. Eu ajo desta forma porque eu refleti muito acerca dela e me convenci que esta é a melhor forma de portar, de agir, de ser. Portanto, se eu passo a refletir acerca do porquê quero, do porquê desejo, do porquê ajo, eu coloco no fundamento do meu desejo, no fundamento no fundamento da minha ação, no fundamento do meu comportamento, um elemento racional. O dever é a conclusão a que chego depois de um processo de reflexão racional. Portanto, diferentemente da ética individualista, que se constrói a partir do prazer e da vontade, o prazer e a vontade são os elementos determinantes sobre a minha ação. Na ética kantiana, eu anteponho a minha vontade ao meu prazer, um elemento racional. É a razão que vai determinar sobre a minha vontade. É a razão que vai determinar sobre o meu prazer. Olha, uma concepção de mundo posta, sistematizada dessa forma e que se constrói por meio do dever, vai na contramão desta ética mais individualista, como a defendida pelo nosso querido Raul, que, conhecendo um pouco Kant, nos convencerá de que, de fato, se pretende viver assim, Raul, é melhor abandonar Kant, porque tua visão de mundo e a de Kant são extremamente opostas. Ainda bem que que Raul
se desencantou de Kant, mas não se desencantou da filosofia de tantos outros filósofos. Foi assim com Raul, foi assim comigo, é assim com todo mundo que estuda filosofia. Nos identificamos com determinados pensadores, nos aborrecemos com outros tantos e vamos, a partir deste jogo de tensões, construindo a nossa visão de mundo. Que maravilha sabermos que Raul se decepcionou com um filósofo, Kant, mas continuou apreciando, sendo leitor de outros tantos, como Heráclito, Schopenhauer, Nietzsche e Sartre. E em breve eu pretendo retomar um pouco desta filosofia musical do Raul para discutirmos outros pensadores que estão presentes em sua música e com os quais Raul, se identificou. Mas isso faremos numa outra ocasião. Grande abraço a vocês, não se esqueçam de deixar aí um comentário, de propor inclusive temas para a nossa reflexão e nos acompanhar aí neste nosso espaço, pois em breve voltaremos a ele com outros temas para a nossa reflexão. Forte abraço e até a próxima.